Meu nome é Camille Porter, e eu costumava pensar que o silêncio mantinha a paz. Aprendi naquela noite que ele só alimentava a crueldade. A sala de jantar brilhava em um dourado suave, mas o ar parecia afiado o suficiente para cortar. Os copos de cristal tilintavam, os talheres clicavam, e a voz do meu pai se espalhava pela mesa com a certeza de alguém que nunca fora desafiado. Ele ergueu o copo em direção à minha irmã, sorrindo como um rei orgulhoso, dirigindo-se à sua herdeira. Ela é quem traz orgulho para esta família, disse, com um tom suave, porém pesado. Seu olhar deslizou na minha direção. Lento e deliberado. Você nem merece polir os sapatos dela. Cada músculo do meu rosto queria se contorcer, mas eu não me movi. Peguei meu copo, dei um pequeno gole e senti o silêncio se formar ao meu redor como uma cortina. Meu coração parou de disparar. Passava a medir cada segundo, como se o tempo tivesse desacelerado para me deixar respirar. Então olhei para ele e disse claramente, então peça para ela pagar suas contas. Por um momento, nada se moveu. O tilintar dos copos parou, o ar ficou rígido, e até a chama da vela pareceu hesitar. Minha irmã tossiu, derramando vinho pelo vestido, enquanto o sorriso da minha mãe congelou entre orgulho e pânico. A expressão do meu pai se quebrou o suficiente para que eu visse a confusão por trás da raiva. Mantive minha voz firme, assim como meus olhos fixos nele, até que o silêncio se tornou a coisa mais alta na sala. Se você já foi humilhado por quem deveria te proteger, me diga, você teria ficado em silêncio ou falado como eu fiz? Compartilhe seus pensamentos e vamos ver quantos de nós enfrentaram o mesmo tipo de silêncio. Aquele jantar não surgiu do nada. Ele cresceu a partir de anos de dívidas silenciosas e comparações mais ruidosas. Quando penso na minha infância agora, parece um filme que assisti muitas vezes, mas no qual nunca fui a protagonista. Sempre fui a figura silenciosa sentada na beira de cada cena, enquanto minha irmã Helena permanecia no centro, sob uma luz que nunca se apagava. Na escola primária, me esforçava, ganhava pequenos concursos de ciência, tirava notas perfeitas e colecionava filas de certificados organizados. Ainda assim, eles sempre desapareciam nas gavetas de casa, enquanto os desenhos mais simples de Helena eram orgulhosamente presos na geladeira. Papai gostava de dizer a quem quisesse ouvir que ela nascerá para liderar, enquanto eu era apenas a menina escondida atrás de uma tela de computador. Sua voz carregava orgulho, não crueldade, e isso de alguma forma tornava tudo pior. Mamãe sempre dizia que eu era centrada e não buscava atenção como minha irmã. Achava que essas palavras me confortariam, mas elas se tornaram a desculpa que justificava a minha invisibilidade. Em reuniões de família, a mesma história se repetia como um loop que ninguém queria interromper. Helena falava sobre clientes, projetos ou sua promoção imaginária, pintando-se como alguém que o mundo já deveria conhecer. Os parentes assentiam, e a admiração ecoava pela sala. Ninguém percebia que eu lavava a louça ou arrumava a mesa. Eu me tornei a parte silenciosa do fundo, aquela pessoa cujo nome é esquecido no meio de uma conversa. Mantinha-me ocupada com lição de casa e leitura, convencendo-me de que ser invisível era uma escolha. Dizia a mim mesma que focar no que importava me protegeria da decepção. Na escola, eu era confiável, aquela em quem os professores confiavam para organizar materiais ou ficar até tarde para terminar projetos. Confiável soava como algo bom, até eu descobrir que também significava esquecível. As pessoas assumiam que eu não precisava de reafirmação porque nunca a pedia. Eu observava Helena atravessar a vida como um furacão de charme e barulho, enquanto eu construía meu pequeno refúgio de calma e silêncio. A comparação não doía de imediato. Ela penetrava devagar, como água passando pela pedra. Cada vez que ela era elogiada, eu sentia minhas próprias conquistas diminuírem um pouco mais. Uma lembrança se destaca com clareza. Foi na noite em que Helena ganhou um prêmio local de liderança. O auditório estava lotado, cheio de risadas e flashes de câmera. Papai enxugou as lágrimas quando seu nome foi chamado. Mamãe bateu palmas com tanta força que seu anel voou, e eu fiquei ao lado do corredor sorrindo, porque era isso que uma boa filha fazia. Quando, mais tarde, perguntaram o que eu achava do sucesso dela, disse que estava orgulhosa. Era mais fácil do que admitir que orgulho e solidão haviam se tornado impossíveis de separar. No ensino médio, eu havia parado de competir completamente. Encontrava conforto em espaços silenciosos, como a biblioteca e o laboratório de informática, onde as máquinas não mediam valor pela atenção recebida. Foi lá que conheci Ryan.
Ele desenhava personagens de jogos na última fila, um pequeno mundo criado por ele. Quando percebeu que eu ficava até tarde para consertar um programa que havia travado, inclinou-se e disse: "Confiança não precisa de aplausos para ser real." A frase parecia simples, mas soou como se alguém finalmente tivesse falado em uma língua que eu entendia. Começamos a conversar depois da aula sobre música, livros e o tipo de vida que queríamos ter algum dia. Vidas construídas na paz, e não na provação. Ryan nunca tentou consertar meu silêncio. Ele apenas o via. Tratava-o como algo valioso, não como algo quebrado. Essa percepção ficou comigo muito depois do fim do ano letivo. Foi a primeira vez que alguém olhou além do reflexo do holofote sobre minha irmã e viu a pessoa que estava por trás dele. Mesmo hoje, quando lembro daqueles anos, o cheiro de pó de giz e o zumbido das luzes da sala de aula voltam à memória. Eles me lembram quanto tempo levou para entender que amor construído em comparação não é amor de verdade. Aquela frase de Ryan ainda vive em mim, mesmo depois que minha própria casa deixou de parecer lar. A vida adulta chegou silenciosa, vestida com o rosto da responsabilidade. Quando comecei meu primeiro emprego em tempo integral em uma pequena empresa de design em Boston, acreditava que estava entrando na liberdade. Sonhara com aquilo por anos. O momento em que finalmente poderia ficar de pé sozinha, tomar minhas próprias decisões, construir uma vida moldada pelo esforço e não pela comparação. O que eu não percebia era que a liberdade podia se parecer muito com servidão quando as pessoas que você ama começam a depender de você para se manterem à tona. Tudo começou com pequenas coisas. Uma noite, mamãe ligou e disse que a conta de luz estava mais alta do que o normal. Ela soava envergonhada, então eu disse para não se preocupar e transferi o dinheiro naquela mesma noite. Uma semana depois, ela mencionou o conserto do carro do papai. Depois vieram as compras, o seguro, e logo eu estava enviando dinheiro todo mês sem que me pedissem. Tornou-se automático, como pagar aluguel ou impostos. Papai me disse que Helena estava construindo algo grande e que só precisava de uma ajudinha para colocar sua marca no mercado. Eu acreditei nele porque queria acreditar. Queria acreditar que estava fazendo a coisa certa. Meu salário não era muito, mas eu aprendi a esticá-lo. Cada pagamento que recebia vinha com 2 listas, uma para contas e outra para meus pais. Aluguel, luz, supermercado, transferências. Nunca faltava um mês. Cortei o café, pulei jantares fora e dizia aos colegas de trabalho que preferia fins de semana tranquilos. Convenci-me de que não precisava de férias nem de roupas sofisticadas. Enquanto isso, minha irmã postava fotos de resorts de praia com legendas como: "Trabalhando duro, recompensando ainda mais." Papai compartilhava essas fotos no nosso grupo de família com corações e emojis de palmas. "Essa é minha menina", ele escrevia. Eu costumava sorrir para a tela antes de enviar meu próximo pagamento. Mamãe me agradecia toda vez, sempre acrescentando que a marca de Helena estava prestes a decolar. Ela dizia que, quando isso acontecesse, as coisas melhorariam para todos. Eu repetia essa promessa na minha cabeça como uma canção de ninar. Dizia a mim mesma para continuar até que aquele dia chegasse. No trabalho, meu gerente me chamava de confiável, a espinha dorsal da equipe. Eu costumava adorar essas palavras. Agora, elas soavam como um lembrete gentil de que as pessoas dependiam de mim porque sabiam que eu nunca diria não. Trabalhei até tarde, peguei turnos extras, cobri ausências, e dizia a mim mesma que o cansaço significava progresso. Mas não parecia progresso quando eu chegava em casa e encontrava o apartamento vazio, com luzes piscando e correspondência não aberta. Ryan percebeu a mudança primeiro. Uma noite, em vez de abrir o cardápio do jantar, abri meu aplicativo bancário. Ele sentou-se à mesa, me observando rolar números que nunca pareciam crescer. "Você não está ajudando a família", disse-lhe baixinho. "Você está sustentando todos. Mantendo os outros de pé enquanto você cai." Sua voz não estava zangada, mas doeu mais do que qualquer discussão poderia. Ri e disse que ele estava exagerando, mas por dentro sabia que ele tinha razão. Semanas se passaram e o padrão se aprofundou. Papai precisava de um novo aquecedor de água. A medicação da mamãe aumentou. Helena disse que não podia pagar o aluguel porque precisava reinvestir no negócio. Eu cobri tudo. Eles nunca perguntaram como eu estava lidando.
E eu nunca me ofereci para contar a verdade de que estava contando moedas no final de cada mês. Quando contei a Ryan sobre a última despesa, ele apenas me olhou e perguntou: quando foi a última vez que você fez algo por você mesma que eu não lembrasse? Houve momentos em que quis parar, mas sempre que tentava, a culpa preenchia o espaço onde a paz deveria estar. Dizia a mim mesma que família significava sacrifício, que as coisas melhorariam, que o amor exigia resistência. Era mais fácil acreditar nisso do que encarar a verdade. Eu tinha medo de desapontá-los. Helena visitava às vezes, sempre vestida com elegância, carregando bolsas de grife que eu sabia ter ajudado a pagar, mesmo que indiretamente. Ela me abraçava e dizia: você sempre foi a firme. Eu nunca conseguiria fazer o que você faz. Eu sorria, porque era mais fácil do que perguntar por que ela nunca tentava. Quando ela ia embora, meu apartamento parecia ainda mais silencioso, e eu percebia que o silêncio podia pesar mais do que a raiva. Ryan começou a ficar inquieto. Ele amava minha bondade, mas odiava ver como isso me consumia. Uma noite, depois que me desculpei por perder o jantar novamente, ele disse: você acha que a responsabilidade vai te salvar, mas é ela que está te afogando. Aquelas palavras ficaram comigo durante toda a noite. Deitada, ficava acordada olhando para o teto, sentindo o peso invisível de cada transferência, cada mensagem de agradecimento, cada expectativa não dita pressionando meu peito. Mesmo assim, eu continuava. Dizia a mim mesma que, enquanto continuasse trabalhando duro, tudo se equilibraria. Talvez o negócio da Helena finalmente desse certo. Talvez meus pais se orgulhassem o suficiente para me verem, e não apenas o que eu lhes dava. Eu me agarrava a esse pensamento todas as manhãs, ao fazer café e abrir minha planilha de orçamento. Até que, uma manhã, a tela piscou de volta para mim com números que já não faziam sentido. O saldo estava muito baixo. Conferi novamente, certa de que havia cometido um erro, mas não havia. Pela primeira vez, a matemática se recusava a mentir para mim. Na manhã em que conferi minha conta, não procurava problemas. Estava apenas pagando as contas, meio acordada, rolando os números que normalmente contavam a mesma história. Mas naquela manhã, algo estava errado. Meu saldo estava menor do que deveria. Franzi a testa, atualizei a página e lá estava, uma transação que eu não reconhecia. Depósito do casamento da Helena. Meu estômago caiu. Olhei para as palavras novamente, esperando ter interpretado errado. A data correspondia à sexta-feira passada. O valor era quase todo o meu salário. Meu coração começou a disparar, o pulso pulsando nos meus ouvidos. Eu sabia que não havia feito aquele pagamento. Respirei fundo, peguei o telefone e liguei para a mamãe. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz alegre e casual, como se tudo estivesse bem. Oi, querida. Como foi o trabalho? Não perdi tempo com conversa fiada. Mãe, por que está saindo um pagamento do casamento da Helena da minha conta? Houve uma pausa, seguida de uma risadinha suave, daquelas que ela usava para fazer algo parecer inofensivo. Ah, isso. Não se preocupe, querida. Só pegamos um pouco da sua conta para o depósito. Você tem um emprego estável e a Helena andou sob tanta pressão ultimamente. As palavras caíram sobre mim como água fria. Vocês pegaram emprestado? Repeti, tentando manter a voz firme sem me descontrolar. Mais uma pausa. Eu podia ouvir a televisão ao fundo, o zumbido suave do conforto que contrastava com a tempestade que crescia dentro de mim. É tudo em família, disse finalmente. A gente devolve no próximo mês. Você sempre foi tão responsável, Camille. Podemos contar com você. Não respondi de imediato. Minhas mãos tremiam, e pressionei o polegar contra o telefone para não deixá-lo escapar. Queria gritar, exigir que devolvessem cada centavo. Mas também sabia que gritar não mudaria quem eles eram. Eu havia sido a confiável por tanto tempo que eles já não viam isso como bondade. Viam como obrigação. Quando minha mãe perguntou se eu ainda estava na linha, disse que precisava desligar e encerrei a chamada. Por muito tempo, fiquei em silêncio, encarando a tela. Meu reflexo no vidro escuro parecia calmo, mas meu peito pesava, como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Abri o histórico completo de transações e rolei meses de pagamentos passados.
Supermercados, contas de serviços, consertos de carro e, depois, pequenas retiradas com a descrição apoio à família. Cada uma um lembrete da lenta erosão que eu havia ignorado. Mas esta era diferente. Um depósito de casamento não era uma emergência. Era uma celebração. E eles haviam pago por ela com meu cansaço. No trabalho, tentei me concentrar, mas todos os e-mails se misturavam. Quando Alissa passou pela minha mesa, percebeu imediatamente. Você parece que viu um fantasma, disse ela, meio brincando. Hesitei, mas acabei contando tudo. Como meus pais haviam usado meu dinheiro, como chamavam isso de empréstimo, como eu nem sabia mais o que dizer. Ela ouviu sem interromper, com a expressão se endurecendo a cada palavra. Quando terminei, inclinou-se para a frente. Camille, isso não é ajudar. Eles estão vivendo da culpa que você sente. Quis argumentar para defendê-los, mas as palavras não saíram. Lá no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Minha família havia construído um sistema inteiro baseado na minha culpa. Um sistema em que eu continuava pagando para evitar confrontos e manter uma paz que nunca existiu de verdade. Alissa apertou minha mão. Você não deve a ele sua estabilidade, disse baixinho. Você merece respirar. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com o laptop aberto e comecei a imprimir. Cada extrato, cada transferência, cada dedução que consegui encontrar. A impressora zumbia constantemente, a pilha de papéis crescendo a cada minuto. Organizei-os cuidadosamente em pastas, etiquetando cada uma com datas. Havia algo tranquilizador naquela ordem, em ver a verdade exposta em preto e branco. Pela primeira vez, o caos tinha se formado. Quando a última página saiu da impressora, juntei tudo e coloquei em uma pasta Manila. Passei os dedos sobre as bordas, sentindo o leve calor do papel. Não era a raiva que me preenchia, mas clareza. Por anos, pensei que o silêncio significava força, que a paciência me garantiria compreensão. Mas agora percebi que o silêncio só lhes dava espaço para tomar mais. Coloquei a pasta na minha bolsa, zíper e soltei o ar devagar. Pela primeira vez em meses, o ar ao meu redor parecia parado, quase limpo. Ainda não sabia o que faria com aqueles papéis, mas sabia que eram meus, a prova de tudo que carreguei sozinha. Aquela pasta se tornou meu tipo silencioso de poder. O silêncio que se seguiu à minha decisão pesava mais do que qualquer barulho. Pela primeira vez em anos, não enviei dinheiro para casa. Quis ver o que aconteceria se simplesmente parasse. Os dias passaram silenciosos, silenciosos demais. Cada vez que meu telefone vibrava, sentia meu peito apertar, esperando pela mensagem inevitável perguntando onde estava o pagamento. Nenhuma veio. Pelo menos, não de imediato. No final da semana, meu telefone finalmente tocou. O nome do meu pai piscou na tela. Fiquei olhando por um momento antes de atender. Sua voz estava firme, seca, como se tivesse ensaiado. Você sabe que o pagamento das contas não foi feito? Sua mãe e eu estamos esperando. Deixei o silêncio se prolongar entre nós até que ele disse meu nome novamente. Mais incisivo desta vez. Camille, você está aí? Sim, respondi com calma. Sei. Passarei aí no sábado. Vamos conversar sobre isso juntos. Ele hesitou, não esperando calma. Conversar sobre o quê? Apenas envie. Não desta vez respondi. Sábado. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos estavam firmes ao colocar o telefone na mesa, mas meu pulso não. Eu nunca havia terminado uma conversa com ele primeiro. Ryan estava ao meu lado no sofá. Ele tinha ouvido cada palavra. Quando olhei para ele, não perguntou o que havia acontecido. Apenas estendeu a mão, passando o polegar em pequenos círculos na minha palma. Você está fazendo a coisa certa, disse baixinho. Eles confundiram seu silêncio com permissão. Talvez seja a hora de eles ouvirem. Sua voz não tinha raiva, apenas confiança. Naquela noite, abri a pasta novamente. Os papéis dentro estavam organizados, precisos, alinhados em ordem, como uma história contada através de números. Cada página carregava a prova de um saque, uma transferência ou um favor disfarçado de amor.
Espalhei tudo sobre a mesa e comecei a organizar por mês, adicionando notas com datas e pequenas explicações: seguro do carro em março, apoio do aluguel em maio, depósito do casamento da Helena em agosto. Cada página parecia mais pesada que a anterior, não pelo papel, mas pelo que representava anos de minha própria conformidade silenciosa. Trabalhei a noite inteira. Quando o cansaço chegava, eu afastava com café e propósito. Eu não estava apenas preparando provas. Estava reivindicando uma versão de mim mesma que havia enterrado sob obediência. Ao amanhecer, a cidade lá fora estava parada e cinza. Meus olhos ardiam, mas eu não sentia sono. Sentia-me desperta de um jeito que não sentia há anos. Finalmente podia ver como os padrões me haviam aprisionado, como o afeto se tornará uma ferramenta de controle. Entre faturas e recibos, encontrei uma nova linguagem para meus limites, escrita não em palavras, mas em escolhas. Mais tarde naquela manhã, Ryan trouxe o café da manhã. Ele olhou para os papéis cobrindo a mesa, os envelopes etiquetados e o bloco de notas onde eu havia detalhado cada transação. Você está construindo seu caso, disse-lhe suavemente. Assenti. Não para acusá-los, respondi, mas para garantir que finalmente vejam. Ele sorriu gentilmente. Acho que você já sabe como fazer com que eles escutem. A fé dele em mim alcançava algo profundo dentro de mim. Naquele mesmo dia, empacotei tudo em um único fichário, folhas transparentes, divisórias e post-its marcando cada sessão. Coloquei-o na minha bolsa junto com um pequeno caderno onde escrevi o que precisava dizer. Minhas palavras não eram sobre vingança ou raiva. Eram sobre verdade, sobre limites que foram ultrapassados muitas vezes. Fiquei à janela, olhando para a cidade, para o ritmo silencioso das pessoas seguindo suas vidas. Por anos, eu havia vivido em um ritmo que não era meu, ditado pelas necessidades dos outros. Agora, pela primeira vez, senti o pulso da minha própria vontade. Mais tarde naquela noite, minha mãe ligou, com um tom mais suave que o do meu pai. Querida, seu pai só estava preocupado. Sabe, ele não quis soar rude. Eu sei, respondi. Por isso irei no sábado. Prefiro conversar cara a cara. Ela soou aliviada, interpretando minha compostura como concordância. Ótimo. Vamos fazer o jantar. A Helena também estará aqui. Agradeci, desliguei e fiquei novamente no silêncio. O ar do meu apartamento parecia denso, cheio de coisas não ditas. Caminhei até minha mesa, abri a pasta mais uma vez e folheei as páginas. Os números já não me assustavam. Eles contavam a verdade sem emoção, e pela primeira vez, eu estava pronta para fazer o mesmo. Toquei a capa delicadamente e sussurrei para o quarto. Se esse é o preço da verdade, estou pronta para pagá-lo. O sábado chegou, trazendo consigo o último jantar que eu participaria ali. A sala de jantar brilhava à luz das velas, cada copo polido refletindo o brilho suave acima. A mesa se estendia mais do que eu lembrava, coberta com louças ornamentadas que pareciam mais decoração do que comida. Minha mãe se superou, como sempre, garantindo que cada garfo estivesse alinhado e cada guardanapo dobrado com precisão. Helena sentava-se à minha frente, em um vestido branco que captava a luz a cada movimento, o cabelo arrumado como se ela estivesse em um gala e não em um jantar de família. Ela estava radiante e sabia disso. Assim que a primeira entrada foi servida, começou a falar. Vocês viram a revista? Disse, inclinando levemente a cabeça para que a luz beijasse seu perfil. Me colocaram na capa da edição local de moda. A entrevista ficou tão elogiosa. Meu pai recostou-se, o orgulho pesado em sua voz. Essa é minha menina. Você sempre teve esse brilho. As pessoas notam você. Minha mãe sorriu, como se aquelas palavras também fossem dela, assentindo. Ela trabalhou duro por isso, querida. Você poderia aprender algo com sua irmã, Camille. Fatiei um pedaço de carne do meu prato, mastigando devagar. O som do talher contra a porcelana preencheu o espaço onde minha resposta deveria estar. Não olhei para cima. Eu havia vindo preparada para ouvir primeiro. Helena riu baixinho, jogando o cabelo para trás. Ah, não seja tão quieta, Camille. Você vai deixar tudo estranho de novo. Mantive meus olhos no prato. A voz do meu pai cortou o riso, mais fria que o vinho ao lado de sua mão.
Você nem merece polir os sapatos dela. O ar parou. Até as velas pareceram hesitar. Olhei para cima, encontrando seu olhar. Então peça para ela pagar suas contas. A sala parou de respirar. Por um segundo, ninguém se moveu. Então Helena engasgou com o vinho, tossindo, enquanto uma mancha vermelha se espalhava pelo branco do seu vestido. Minha mãe congelou, uma mão suspensa sobre a mesa, sem saber se a consolava ou me repreendia. O rosto do meu pai escureceu, tomando um tom de fúria lento e desconhecido. Coloquei meu garfo na mesa, alcancei delicadamente minha bolsa e retirei a pasta. O papel dentro estava quente pelo toque das minhas mãos, ligeiramente amassado nas bordas. Sem dizer uma palavra, abri-a e espalhei os documentos sobre a mesa, extratos bancários, recibos, depósitos do casamento, transferências e despesas da família. Cada folha pousava com um som suave, como gotas de chuva sobre água parada. Os olhos do meu pai seguiram os papéis, passando da confusão ao reconhecimento. Os lábios da minha mãe se abriram, mas nenhum som saiu. Helena enxugava seu vestido manchado, o brilho anterior substituído por um pálido desconforto. Eu não precisei explicar. Os números falavam mais claramente do que eu jamais poderia. Entrelacei minhas mãos, sentindo leve tremor desaparecer dos dedos. O silêncio se estendeu, pesado e vivo, engolindo toda a pretensão que havia mantido aquela família unida. Ninguém ousou tocar na comida. Ninguém se defendeu. Era como se a verdade tivesse preenchido a sala por completo, deixando pouco espaço para palavras. Olhei para cada um deles, a boca trêmula da Helena, os olhos arregalados da mamãe, o maxilar tenso do meu pai, e pela primeira vez, não me senti pequena. O silêncio entre nós não era mais vazio. Era reconhecimento. Juntei os documentos restantes em uma pilha organizada, deslizá-los para o centro da mesa e recostei-me. Meu coração estava firme. Não havia mais nada a dizer, e ainda assim, tudo havia sido dito. Aquele silêncio foi o primeiro que realmente ouvi naquela casa. 2 semanas após aquele jantar, empacotei tudo o que possuía em 3 caixas e parti. Não houve gritos, nem confrontos, apenas o som do motor do meu carro ecoando na rua vazia enquanto eu dirigia em direção a Nova Orleans. Raya me esperava lá, ajudando a descarregar tudo em um pequeno apartamento com a pintura descascando e a luz do sol atravessando o piso de madeira todas as manhãs. Não era muito, mas parecia liberdade disfarçada de simplicidade. Na primeira noite, dormi sem olhar o celular. Sem chamadas perdidas, sem culpa esperando na tela. Pela primeira vez, o silêncio significava paz, e não punição. Os dias se dobraram em semanas. Ryan e eu nos acomodamos em um ritmo feito de pequenas coisas, café preparado exatamente como eu gostava, longas caminhadas pela Magazine Street, jantares tranquilos onde conversávamos sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Consegui um novo emprego em uma empresa de design no centro. O salário era razoável, mas o que importava mesmo era a calma que vinha de ganhar algo que pertencia inteiramente a mim. 2 meses depois, o mundo do qual eu havia me afastado começou a desmoronar. Tudo começou com uma manchete que piscou no tablet de um colega, influenciadora local sob crítica por patrocínios fraudulentos. Eu nem precisei clicar para saber de quem se tratava. A empresa da Helena havia sido construída com dinheiro emprestado e uma montanha de mentiras. Em poucos dias, os sócios saíram, os patrocinadores desapareceram e as redes sociais se tornaram cruéis. Então veio a notícia de Baton Rouge. Um aviso de execução hipotecária, impostos não pagos, a casa em que cresci tomada pelo banco. Mamãe tentou ligar primeiro, depois meu pai. Observei a tela se iluminar repetidamente, mas não atendi. As vozes deles viviam no silêncio de qualquer forma, dizendo coisas que eu já não precisava ouvir. Em vez disso, escrevi uma carta. Apenas uma. Desejo a vocês clareza, não conforto. Era tudo. Não era raiva. Era uma oração para que finalmente vissem o custo de tudo que haviam ignorado. A vida em Nova Orleans cresceu silenciosa e plena. Ryan e eu aprendemos a construir um lar do zero. Não com riqueza, mas com gentileza. Pintamos as paredes nós mesmos, cores diferentes que, de algum modo, combinavam. Ele cozinhava, eu limpava, ríamos de nossos próprios erros.
parei de medir sucesso pelo quanto eu dava e comecei a contá-lo pelos momentos em que me sentia inteira. Havia algo de curador em viver onde ninguém esperava nada de mim além da verdade. 1 ano se passou. Numa manhã, acordei com o som dos barcos passando pelo Mississippi, o leve murmúrio da água encontrando o vento. Naquele dia nos casamos, uma pequena cerimônia à beira do rio, apenas nós, alguns amigos e o som do jazz flutuando de um café próximo. Usei um vestido simples de marfim, nada extravagante, nada emprestado. Ryan estava lá, de terno cinza claro, sorrindo como se o mundo finalmente tivesse se encaixado. Quando segurou minhas mãos, sua voz tremeu levemente. Você não perdeu uma família, disse ele. Você construiu uma de verdade. As palavras penetraram em mim como luz do sol atravessando o vidro. Ao nosso redor, o rio brilhava, carregando fragmentos de risadas na brisa. Por anos, eu havia perseguido a ideia de pertencimento, tentando ganhar amor sendo útil naquele dia, percebi que o amor que precisa ser conquistado não é amor de verdade. É controle vestindo um rosto mais suave. Após a cerimônia, caminhamos descalços pela margem do rio, a barra do meu vestido roçando as pedras molhadas. Pensei na minha antiga casa, no eco da voz do meu pai, na preocupação da minha mãe, no riso da Helena que sempre parecia alto demais. Nada disso era mais ouvido. As lembranças existiam, mas não me definiam mais. Eu havia escolhido distância, não como vingança, mas como libertação. Às vezes, à noite, ainda me pergunto se eles algum dia encontraram paz depois de perder tudo. Talvez sim, talvez não. Mas eu não carregava mais suas lições como correntes. Tornaram-se lembretes suaves do que eu nunca repetiria. Quando o sol se pôs naquela noite, Ryan e eu ficamos observando as luzes da cidade refletindo no rio. Ele passou o braço ao meu redor e, por um longo tempo, não falamos. O silêncio entre nós não pesava mais. Era lar. Às vezes, o amor sem respeito é apenas controle disfarçado. Obrigado por ouvir até o fim. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Compartilhe seus pensamentos abaixo.